Queria começar justamente por esse momento que a gente está vivendo, né? Essa coisa da Sim, pandemia, assim, e que acho que tem muito isso. Eles conseguiram politizar algumas coisas que, em teoria, seriam médicas, né? Como você tem visto isso? Por exemplo, essa politização de temas como o uso da cloroquina ou não, de você respeitar a quarentena ou não. Que te parece assim essa bom, situação excepcional que a gente tem vivido hoje? Luciana, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca fiz nada além de tentar ser um antropólogo competente, honesto e razoável, né? Porque o resto eu não posso falar. Cada um de nós tem um limite de consciência e, além disso, é o que o Freud chamava do princípio de realidade, aquilo que chega e que não dá para você lutar contra, como, por exemplo, quem usa óculos, né? Eu acho que nós estamos vivendo. Tem várias maneiras de ver. Fazer análise de conjuntura é sempre complicado, né? Eu não sou especialista em conjuntura. Em geral, o cientista político que faz isso. E alguns fazem muito bem. Eu não tenho essa capacidade da conjuntura. Mas o que eu acho que nós estamos vivendo é, obviamente, um desconcerto em termos de, de, de governo, porque existe um plano econômico com o qual eu tenho um acordo muito grande, que é um plano liberal, de liberar a economia brasileira, de tornar o Brasil um país razoavelmente capitalista dentro das suas tradições históricas, sem romper de maneira radical, absoluta, com aquilo que é importante para nós, que tem a ver com as nossas características históricas. Nós somos um país que viveu praticamente na escravidão até o final do século XIX. Nós tínhamos escravos, então uma economia toda baseada na escravidão. Importamos, talvez a maior importação do mundo de força de trabalho foi feita aí em São Paulo, para trazer o pessoal para trabalhar em café, e traímos os escravos que foram libertados, porque quem ganhou terra foram italianos, né? Os bisavós de alguns de vocês não foram esses escravos que não sabiam para onde ir, viraram uma espécie de plebe, no pior sentido da palavra, urbana, e inventaram no Rio de Janeiro, que era a cidade que tinha a maior concentração de escravos, mas todas as cidades brasileiras tiveram escravos, diferentemente do caso americano, onde algumas cidades não tiveram a vivência da escravidão. E com isso a gente criou uma cultura de subordinação e inventamos uma república, que eu acho que explica muito a situação atual e a nossa decepção com a situação atual. Inventamos uma república, um Estado que iria corrigir a sociedade. Então, ele não era um parceiro da sociedade. Esse escravo não era uma continuidade da sociedade de uma maneira mais formal, de uma maneira mais impessoal, de uma maneira mais anônima, de uma maneira mais radicalmente definitiva no sim ou no não. Mas era um Estado que ia consertar a sociedade brasileira. Foi a esperança das repúblicas, até chegar, evidentemente, a ditadura do Vargas, né, que repete isso que a gente chama de... Tem um artigo do Humberto Eco, que eu aconselharia vocês a lerem, está publicado para New York, que se chama Urfascismo. Esse urfascismo, né, que apareceu na Itália, mas apareceu também em Portugal, apareceu na Espanha, e Portugal é importante para nós, um modelo de um Estado forte. Em Portugal, com Salazar, que ninguém fala de Salazar. Salazar está esquecido. É preciso falar do Salazar. Nasceu em Portugal, nasceu com Franco na Espanha, e na América Latina as experiências são recorrentes, né? No Peru, na Argentina, com Perón, que volta, né? É um casal que governa. É uma coisa incrível, parece uma coisa de filme de Hollywood, surrealista, um filme de Luiz Buñuel, né? Ele vai e volta, primeiro com a Eva Perón, as mulheres, é uma unidade, é um casal que faz parte desse regime autoritário. São autoritarismos variados, e hoje o que nós estamos vendo obviamente, né, não tem como tapar o sol com a peneira, querer negar, né, que você tem um presidente da República que congrega todos os traços de personalidade
que um presidente da República não deveria jamais ter. Jamais ter. Não é questão de não ter, não. Não pode ter. É como um de vocês me perguntar se eu li um livro tal, eu não li e achar que essa pergunta é uma pergunta agressiva. Não é uma pergunta agressiva. Um jornalista perguntar para ele sobre um dinheiro, que é um dinheiro escuso, que faz parte, né, dessa estrutura brasileira de relações entre o Estado e a sociedade, que é perniciosa, que é perversa. Aliás, perversa não é pervertida, é pornográfica, no pior sentido da palavra pornográfico. Né? Não é uma coisa imoral, é uma perversão. A gente elege as pessoas e as pessoas nos roubam. Roubam os nossos bairros, roubam as nossas escolas, roubam as nossas cidades e nós continuamos votando nos mesmos caras, porra. Volta o mesmo sujeito retorna e volta. E aqueles que aparecem, aparecem com imagens que são imagens. Obviamente, ninguém vai acreditar que eu não sou político, eu sou gestor. Eu sou gestor, eu sou gerente. É claro que você é político. Então, diga que você é político. Agora, o fato de ser político não significa necessariamente que você vai ser desonesto. A gente espera do político alguma coisa, algum tipo de honra ao cargo, algum tipo de representatividade autêntica, que é representar o grupo de pessoas que votaram nessa figura, para ele fazer alguma coisa. O que nós queremos que faça no Brasil? O Brasil tem que ter um script, cara. O Brasil tem um filme que não tem script, a gente oscila entre uma matriz aristocrática e absolutista, onde o presidente brasileiro, a presidência brasileira tem um poder que, comparado com outros países, é um poder absolutamente incrível, de nomear todo mundo. Ele tem um controle, o desenho é um desenho que dificilmente uma pessoa não se torna um presidente totalitário, porque é um conjunto de companhias, é uma coisa enorme. O vestibular, por exemplo, eu fico surpreso com o vestibular. Como é que você vai fazer um vestibular para milhões de pessoas, cara? Nem num país com inteligência artificial você ia fazer uma coisa bem feita. É impossível. Chega numa determinada escala, né, que você tem que mudar a estrutura do sistema. O sistema, eu acho que nós chegamos a uma determinada escala em algumas cidades, certamente o caso do Rio de Janeiro é mais chamativo que o caso de São Paulo, porque o Rio de Janeiro tem uma topografia especial, não é uma cidade plana, então no Rio de Janeiro você olha para cima e você vê, né, a desigualdade brasileira no seu estado mais bruto, mais rude, mais vergonhoso. Né? Essas pessoas morando... Não tem rua, são casas coladas com casas. Né? Então, o que eu vejo é isso. É uma situação em que a gente tem que ter uma paciência muito grande, tem que ter uma generosidade intelectual, né? Emocional, não, nem política, uma generosidade muito grande com a gente mesmo, para poder ver como é que ultrapassar isso. Né? Eu não sei o que pode acontecer. Perguntar o que vai acontecer, eu não sei. A gente tem nós temos muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. A única coisa que eu gostaria que acontecesse era que o presidente da República ficasse calado. Né? Ele ficasse calado, que ele botasse um esparadrapo na boca desse homem. Ele ficasse calado, porque é de uma capacidade de agredir, de espezinhar, um verbo antigo, de espezinhar, de cutucar, né? Sempre de maneira improdutiva, sempre de maneira irracional. Quer dizer, nós estamos hoje vivendo um clima, isso é um dado importante, talvez tenha a ver também com esses instrumentos que nós estamos falando, a quantidade de mensagens é muito grande, então há um retorno também de pensamentos mágicos, de magia negra. Né? Há pessoas que são ideólogos, que são ideólogos de má fé. A má fé aparece na internet. Vocês recebem mensagens todo dia nos fake news. O que é o fake news? Fake news é uma mistura de telefonema anônimo com carta anônima. É a pior coisa do mundo.
Eu recebi uma carta anônima uma vez, falando de uma namorada que eu tive. Né? É horrível. Uma carta, uma coisa escrita. Você recebe pela internet coisas loucas e pensamentos loucos. Aquilo que a gente achava que fazia parte de um apêndice de mitologias, que são mitologias que a gente deve deixar de lado, também retornam. E não é à toa que se fala tanto de fascismo, né? Que essas ideias de que você pode ter uma utopia perfeita, um governo perfeito, etc. Eu acho que isso tudo faz parte desse universo no qual nós estamos inseridos. E a gente tem que ter instrumentos, e esse é o nosso papel, né? Quer dizer, pelo menos eu me vejo assim, o meu papel como professor de ciências sociais, que não deixa de ser uma forma talvez mais civilizada de moralidade não no sentido de dizer não, assim, mas de falar, olha, antes de você fazer um julgamento, tenta compreender o fenômeno, né? Essa atitude de distanciamento, aprenda com a loucura, que é a posição do Freud, aprender com a neurose, aprender com as suas próprias dúvidas, aprender com as suas discordâncias e tentar chegar à raiz disso. Não é uma trajetória muito fácil, mas é como eu vejo o Brasil de hoje, né? E com problemas sérios, problemas muito sérios, né? Porque a gente tem uma estrutura que tenta legalizar tudo, porque só o legalismo é que vai dizer o sim ou o não, e não tem script, como eu disse. É uma sociedade que até hoje é uma república que você não sabe se vai ser uma república autoritária, se vai ser uma república socialista. Podia ser um país, podia socializar mais. Como? Qual é a maneira? Que instrumentos nós concordamos que devem ser usados? E com uma população enorme, com um monte de gente, como eu estou vendo, né, graças a Deus, gente jovem, que precisa de ouvir respostas, que precisa de aprender. Né? Então, o papel dos professores, o papel das escolas, mas nessa nossa área, que é uma área difícil, como eu tentei, estava falando, né, no início da resposta. Por que é difícil? Porque não tem ninguém que não tenha uma ideia sobre sexualidade, não tem nenhum de nós que não tenha uma ideia, uma experiência profunda de família, de fraternidade, né, de dinheiro, de justiça, Nenhum de nós não deixou de experimentar pobreza. Pode não ter sido pobreza material, mas foi pobreza emocional, foi decepção, né? São os sábios, os diversos sábios que a gente está falando, que o Freud chamava de princípio de realidade. Nenhum de nós deixou de meter a cara numa porta de aço, né? De um não, de uma pessoa que você esperava uma coisa diferente. Então, é muito difícil você trabalhar isso quando você fala em poder, quando você fala em democracia, né? Que são experiências que a gente ouve falar, mas que muitos de nós não tiveram oportunidade de experimentar de uma maneira rotineira. Né? A vivência com a igualdade nesse Brasil, esse país, nessa coisa que a gente chama de Brasil, né? O Brasil como Estado nacional, é uma vivência complexa, porque o Brasil lido como sistema de valores, como sociedade, através de música, através de comida, através do relacionamento pessoal, é completamente diferente desse Brasil do Congresso Nacional, da política, do interesse nu e cru, né? Dos negócios, né? Das exportações, do mesmo modo que esse Brasil que está inserido numa teia de relações internacionais como Estado nacional, é muito diferente do Brasil que a gente, no domingo, encontra no aniversário do avô, né? Ou no aniversário do irmão, ou num casamento de um amigo, né? Ou vai, enfim, essas. E nós não temos um script, um texto, né? Um enredo capaz de juntar essas coisas, de fazer com que a gente veja que essa sociedade, o governo, ele não é feito de marcianos. Ele não foi inventado por alienígenas que chegaram num disco voador e tomaram conta do Brasil. O cara foi eleito. Ele foi eleito com uma porrada de votos. Eu conheço
um monte de gente que votou nele e que defende ele. Defende, não é de uma maneira, digamos assim, tranquila, como um professor tranquilo de sociologia, não é o meu caso, mas os professores que vocês têm, que pode falar de tudo, né? Com uma tranquilidade. Eu tenho uma inveja enorme, com uma tranquilidade enorme. Ele defende com unhas e dentes. E não adianta querer argumentar. O cara foi eleito numa eleição. Ele mesmo disse que a eleição foi roubada. É um idiota. Ele falou que a eleição foi roubada, porque ele poderia. A idiotice foi tão grande que ele deveria ter tido mais votos. Quer dizer, não dá para entender. Não dá para entender. Eu recebi um dinheiro de vocês, né? Vocês mandaram depois para mim um cheque. Cada um de vocês é uma mera fantasia, não é? Viu, Luciana? Senão você vai dizer que eu sou um escroque. Cada um de vocês me mandar um cheque e eu falar, pô, tinha que ser de R$1.000 o cheque, em vez de ser de R$100, tinha que ser de 1.000, pô. Então, é uma coisa de louco. Nós estamos vivendo é como se fosse um filme de Buñuel, né? E além de tudo, o cara não está sozinho. São 4, 01, 02, 03, 04. Ele despersonalizou os filhos. Eu não sei quem é que tem filho aqui. Eu tive 3 filhos. Perdi um, mas e tenho 8 netos. Eu não chamo ninguém de 01, nem de X, Y, Z. A minha neta X. Porra, e é uma relação complexa com esses filhos, né? Tanto é que essa última resposta, que foi uma resposta absolutamente violenta e inadmissível, do meu ponto de vista de civilizado, ou de tentar ser civilizado, vou encher a boca do repórter de porrada, isso foi causada exatamente porque falou de uma coisa que tem a ver com o filho, que está envolvido realmente numa trama, que é uma trama permanente no caso brasileiro. É preciso dizer isso também, é permanente. A política, o campo da política virou, algumas pessoas chamaram isso de um pantanal, virou um pântano, virou uma área onde nenhum de nós vai dizer, não quero entrar, não, eu não quero ser candidato, não entro nisso. Então, quanto menos pessoas com razoável discernimento moral entram nesse domínio, que é um domínio fundamental nas sociedades modernas e democráticas, que têm a igualdade como valor, né, e a fraternidade como valor, é um domínio que foi perdendo, foi cada vez ficando mais corrompido, com as exceções óbvias de sempre, né? Mas é grande, ele é repleto de privilégios que são, obviamente, irracionais, dominado pela irracionalidade, que é uma das esferas fundamentais de qualquer fascismo, seja de direita, seja de esquerda, que é a ministra que acredita que a Terra é plana, né? Isso é uma brincadeira de criança, né? Você chegar para mim e falar que a Terra é plana. É evidente que a Terra é plana, né? É óbvio que é plana, de um ponto de vista. De um determinado ponto de vista é plana. De um determinado ponto de vista, todos nós somos anjos, né? Todo mundo é anjo, de um certo ponto de vista. De outros pontos de vista, nós mesmos sabemos que nós somos demônios, somos diabólicos, entendeu? Somos infernais, a gente mesmo não se aguenta. Mas quando a irracionalidade domina o sistema, e a polarização ajuda a criar mais irracionalidade ainda, com todas as palavras do vocabulário da irracionalidade, né? Violência, destruição, a gente começa a rotinizar temas e ações que racionalizam, de certo modo, justificam, legitimam a violência. E aí, eu não sei onde a gente pode chegar. Agora, como é o Brasil, né? Como é um país que sempre viveu, isso está dito no meu trabalho, sem esse enredo definido, a não definição pode ser até não digo que é uma vantagem, mas pode ser até uma coisa favorável, porque impede, né, qualquer movimento mais dramático, mais drástico. Mas movimentos drásticos aconteceram no Brasil. Eu escapei de muita coisa, porque em 63 para 64 eu fui para um lugar chamado Harvard University,
localizado em Cambridge, Massachusetts. Foi a minha primeira experiência americana. Eu fui para lá em setembro de 63, né? E eu dava aulas de antropologia que eram sobre reforma agrária, que eu não tinha a menor ideia de como é que era. Mas eu dava aula, porque eu estava no movimento de conscientização do Brasil. E, obviamente, a primeira pessoa que eu tinha que conscientizar era o meu pai, que era um alienado de primeira categoria, como, aliás, todos os nossos pais são, né?